Vamos ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Mais um culto de ensino. Amém, meus irmãos? Põe as mãos para cá, para abençoar o servo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continua usando o teu servo Dornélio Torquato, em nome de Jesus. Certamente que ele tem uma boa palavra que veio do céu, primeiro para ele e agora para nós. Derrama o teu óleo sobre ele e que possa transbordar em nós também. Assim eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz que excede todo entendimento seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Louvo a Deus porque até aqui os irmãos têm me suportado, o pastor tem me suportado, 10 anos suportando. Mas pastor é para isso mesmo. Pastor, profeta, a gente mata a paulada. Quando a Bíblia fala, irmão, sobre suportai-vos uns aos outros, né? A Bíblia que fala isso. Suportai-vos uns aos outros. Mas não é para catar o irmão nas costas e sair carregando ele. Eu suporto o irmão. E o outro fala assim, não, eu vou ser bem pesado na vida desse irmão. Carrega eu aí, irmão, você tem que me suportar. Não é isso que a Bíblia fala, amém, meus irmãos? Ela fala que nós devemos dar suporte uns para os outros, amém? O teu problema passa a ser o meu problema. A tua dificuldade passa a ser a minha dificuldade. Esse é o amor de Deus para as nossas vidas, o amor do Pai derramado nos nossos corações, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. Então, aos presentes, graça e paz, boa noite. A você que me ouve agora, do outro lado aí, eu quero dar as boas-vindas. Em nome de Jesus, fica firme, porque hoje o Senhor tem uma palavra que talvez vive um momento difícil. Você não sabe o que fazer com esse vazio existencial da tua alma, não é? Se você é essa pessoa, aguenta a mão um pouquinho, porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração pela palavra pregada hoje, em nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Foi o Senhor que mandou dizer isso para ti, que me ouve agora, em nome de Jesus. O texto que nós vamos pregar, o texto que nós vamos ler, é um texto bem conhecido. Os irmãos vão até falar, poxa, mas esse texto, esse assunto, não é? Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, para você que está em casa. Não precisa me responder a pergunta, mas simplesmente seja um despertamento para nós todos, para mim, para você, para cada um de nós, para você que está me ouvindo. Você já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo? Você que me ouve, me vê, você teve já na vida uma experiência pessoal com o Senhor Jesus? Os irmãos aqui já tiveram, não precisa me responder, só para a gente meditar e pensar nessas coisas. Nós estamos com uma série de mensagens que Deus está preparando para nós nesse lugar, para um despertamento espiritual, e por isso essa pergunta se faz necessário. Se já teve, quanto tempo faz isso? 1 ano? 2 dias? 6 meses?
2 anos, 10 anos, 20 anos. Você foi tocado pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra? Alguma vez? Quanto tempo faz? Vamos ler um texto? Aqueles que puderem ficar em pé, acha primeiro aí, Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler um versículo somente, depois nosso assunto hoje é sobre o que está escrito, sobre o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o assunto que nós vamos estar meditando hoje. Então, antes de ler o texto, eu quero dizer para os irmãos que o nosso assunto vai ser esse. Nós vamos estar trabalhando sobre essa questão do reino de Deus, espiritualidade, né? Essas coisas. Porque a pessoa pode ter muita riqueza, ter conhecimento teológico, ser aprofundado em estudos, ter 3 faculdades, fama, mas a maior necessidade do ser humano é o que você vai ouvir hoje aqui. Não existe nada na vida do ser humano que possa preencher o vazio existencial da alma, a não ser o que você vai ouvir aqui hoje, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim o texto: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. Nós vamos encontrar no texto agora, nós vamos ler até o versículo, eu vou estar lendo, discorrendo, até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 8, eu vou estar lendo, juntamente com os irmãos acompanhando, e nós vamos ver, que nós vamos encontrar no texto o título da mensagem, tudo sobre o controle do vento. Tudo sob, não é sobre não, hein? É sob o controle do vento. A Bíblia, quando fala em vento, né, ela fala, existe até uma matéria que é estudada pelos teólogos, chamado pneumatologia. Pneuma, vento, que pode significar também, na palavra, e significa, Espírito de Deus, Espírito humano. Essa palavra vento, sempre na Bíblia, vai se referir a isso, sopro do Espírito. E aí a gente canta, sopra Espírito, não é? E nós vamos entender esse sopro do Espírito como igreja. Lembra que nós temos falado sobre a nossa missão na terra como igreja? Precisamos entender bem essa questão da atuação do Espírito Santo, trazendo vida. Sopra Espírito, trazendo vida, não é assim? Isso não é apenas um louvor que se canta assim, não é? Nós vamos entender como igreja o que o Espírito Santo faz na nossa vida, o que já fez, faz, continua fazendo na vida de um ser humano. Creia ele ou não. Deus quer salvar e não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso aconteceu na época em que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Pai, Filho, Espírito Santo, pisou na terra e começou o seu ministério. Apareceu um homem lá, ele também era mestre, Jesus era mestre, só que ele era Deus. Amém? Amém? E apareceu esse mestre. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Amém? Principal da sinagoga, um mestre. Ele vai de noite, para ninguém ver, ninguém saber que ele foi lá falar com Jesus, e vai dizer para Jesus isso. Tem muita gente que até crê no Senhor Jesus, vê os milagres que ele faz. Amém? Mas, publicamente, eu não quero nada. Eu quero um Jesus, mas publicamente, não. Vamos andar com Jesus, mas... Amém? Esse era um cabra que fazia isso. Ele cria, via os milagres que Jesus fazia, e só que ele queria chegar para Jesus, andar com Jesus, mas publicamente não. Amém? Você conhece alguém assim? Alguém que gosta de Jesus, fala de Jesus, mas ele não quer abandonar algumas coisas para seguir Jesus, e por isso ele não vem para a luz totalmente. Você conhece alguém assim? Tem gente assim, não tem? Aqui não, em nome de Jesus. Mas tem, amém? Então essa é uma situação que a gente sabe que existe realmente ainda hoje, porque essa palavra foi para a nossa salvação, amém? É a boca de Deus falando e tratando com almas. No versículo 3, então, Jesus responde para ele: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você pode ser um cara legal, gostar de mim, né? Você veio aqui de noite e tudo, mas se você não nascer de novo, velho, você não pode ver o reino de Deus, de forma alguma. Você pode ser muito legalzinho, uma pessoa muito boa, amém? Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É o que eu estou só sendo boca de Deus para a tua vida. Eu só estou lendo a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Se você crê no Evangelho, se você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está escrito isso aqui. Olha a pergunta do Nicodemos. Nicodemos somos nós, viu? Somos nós, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar nascer? Mistério, hein? Que mistério! Jesus vai e evangeliza o homem. Continua pregando para ele. O Evangelho tem esse poder. A pregação do Evangelho gera vida. Transforma o ser humano.
E o Senhor, com toda a paciência, envia a palavra para salvar o espírito humano. Glória a Deus. Jesus respondeu, a paciência de Jesus. A pergunta dele é uma pergunta sem nexo, mas Jesus tem paciência. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, você não pode ver, você não vai ver se não nascer de novo. E se você não vê, você também não vai entrar. É assim que é. Sabe por quê? Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Pneuma, vento. Por isso o título. Tudo sobre o controle do vento. Vamos ver por quê? É tudo sobre o controle do vento. Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que a igreja caminha, dirigida pelo pneuma, pelo vento, sopra Espírito. Glória a Deus. Então, sopra Espírito, né? Versículo 7. Vou voltar agora no versículo 7. Eu li o 8. E o versículo 7 diz assim: não te maravilhes de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. Meu Deus, você consegue ficar sem respirar? Se você ficar sem respirar, você morre. Alguém que não respira, está morto. É necessário respirar, não é? Pois, não te maravilhes eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. É necessário, porque o espírito está morto. O espírito, quando Deus criou o primeiro homem, o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, o pneuma, o vento, pairava sobre a face das águas. Glória a Deus. Pairava, chocava. Na tradução, os estudiosos dizem que quer dizer, chocava, como uma galinha choca, até chegar ao ponto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que depois que ele foi criando todas as coisas, do nada ele foi criando as coisas, fez separação. Aí ele pegou Adão, barro, formou e soprou o Espírito. Glória a Deus. Daquele barro, então, o Adão, o barro, se tornou alma vivente. O sopro do Espírito fez com que o ser humano se tornasse uma alma vivente, com intelecto, entendimento, alma, pensamento, vontade,
5 sentidos para tocar, pegar, ver, ouvir. Então, tinha livre-arbítrio também para decidir obedecer a Deus ou não. Glória a Deus. Infelizmente, os irmãos conhecem a história. E o homem caiu. Deus não deixou que ele comesse também da árvore da vida para que não vivesse eternamente. Então, embora ele tenha a semelhança, foi criado a imagem e semelhança de Deus, o Espírito de Deus não permaneceu mais com homens. O irmão concorda com isso? Está na Bíblia? Então, o espírito do ser humano se tornou um espírito longe da presença de Deus e caminhando para a morte. Não foi criado para morrer, mas daí, pela desobediência, continuou vivendo, se batendo até um certo tempo para morrer. Então, essa morte não era só física. Se Deus não fizesse nada em favor do homem, o que seria de nós? Amém? Ele, os irmãos conhecem a história, lá em Gênesis, ele salva, luta, tem a sua onisciência, a sua onipotência, os mistérios que nós não podemos desvendar e conhecer. Deus prepara uma solução. E, na plenitude dos tempos, ele manda isso aqui. Jesus, o Filho de Deus, ao mundo para salvar o espírito humano, salvar a alma humana. E ele diz, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que anda no Espírito. Então, o Espírito, pelo que o texto diz aqui, o Espírito Santo hoje, através da igreja, pela pregação, como Jesus estava pregando aqui para esse homem, hoje ele envia a igreja, porque ele disse, ide e pregai a toda criatura, quem crê e for batizado, nascer do Espírito e nascer da água, será salvo, glória a Deus. O Espírito precisa ser vivificado, e só há uma maneira de ele ser vivificado, é pela pregação dessa palavra. E o Espírito que sopra, o vento que sopra, ele sopra por meio da igreja, pela pregação da palavra, o homem resgatando o próprio homem, pela pregação da palavra, amém? E o Espírito Santo sopra onde quer, sopra aí, sopra aqui, sopra lá, sobra em todo lugar. Está soprando hoje aqui. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Por que eu perguntei quanto tempo você tem de conversão? Nós estamos falando em conversão. Esse homem precisava se converter, nascer de novo. Ele estava indo nessa direção, achando que podia andar com Jesus de qualquer maneira, mas Jesus vivifica o Espírito Santo, o Espírito dele, fazendo ele compreender que ele precisa converter. Estava indo para lá, agora ele vem para cá. É isso que o Espírito sopra onde quer. Nascemos indo para lá. Quando o Espírito Santo sopra e faz vivificar o nosso espírito, a gente dá meia volta, pela capacitação do próprio Espírito que regenerou o nosso espírito, e nos dá condições de voltar numa trajetória progressiva, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por que eu perguntei quanto tempo, se você viveu essa experiência ou não? Cada um sabe da sua experiência, glória a Deus, do momento em que nasceu de novo. Por que eu perguntei quanto tempo você tem? Um mês, um ano? Eu sei de mim. Porque a impressão que a gente tem é que quando aceitamos o Senhor Jesus, né,
nós nos convertemos e que aquela conversão resolveu o nosso problema. Agora eu sou do Senhor, eu ponho uma Bíblia debaixo do braço e eu vou para os cultos de Santa Ceia. Glória a Deus. Eu me converti ao Senhor. Eu tive uma experiência com a palavra do Senhor. Deus teve misericórdia da minha vida. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou crente. Glória a Deus. Eu canto louvores, sopra Espírito, né? Eu navegarei, glória a Deus. Sou um crente convertido. Eu perguntei quanto tempo nós temos cada um, se é que teve a experiência com Jesus. Se não teve, necessário é ter. O mais rápido possível. Ele está às portas e vai voltar. Se não teve essa experiência pessoal com Jesus, que pode dizer, eu estou salvo. Meu Deus, precisa ter essa experiência. Mas se já tem, então se converta todo dia. Não é uma conversão. Eu me converti e agora eu sou o cara. O Nicodemo pensava assim. Ele queria Jesus de noite. Não dá tempo, irmãos, de falar tudo que é necessário, mas eu quero agora caminhar para o encerramento, falando da conversão nossa de cada dia na vida da igreja. É tudo sob o controle do vento. É tudo guiado pelo vento. Não é pela minha cabeça. É pelo vento. Sopra Espírito. A cada dia na minha vida. Para que eu dessa forma progressiva como igreja, pregue a palavra para todos aqueles que o Espírito sopra e salva, não sou eu que salvo. E eu preciso caminhar com esse entendimento, de que eu preciso me converter todos os dias. E eu vou mostrar isso agora na vida de um apóstolo. Abre em Atos, no capítulo... Atos, capítulo... Capítulo 9. Conversão. Espírito soprando na igreja. Soprando na vida do crente como igreja individual, soprando na vida do crente de forma coletiva. Isso é a igreja do Senhor. Você é igreja do Senhor? Quem faz parte da igreja do Senhor? Dá um glória a Deus. Você entendeu que nós precisamos caminhar junto, pregando o Evangelho para nós mesmos, e que a pregação do Evangelho não é para anjo fazer, é para o homem fazer. Você compreende isso? Que Deus dá dons aos homens para realizar essa tarefa. Que na igreja existem dons espirituais que o Espírito Santo sopra aonde Ele quer e estabelece profeta, pastores, evangelistas. Tudo isso está nas Escrituras, viu, irmão? E é pelo sopro do Espírito, conforme a vontade dEle. As profecias que devem acontecer no nosso meio, precisam acontecer, é pelo sopro do Espírito Santo. Ele que envia com o objetivo para a glória dEle, não é para enaltecer o profeta. Amém?
e com um objetivo: edificar a igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Esse é o objetivo dos dons espirituais que Deus estabelece na igreja pelo sopro do Espírito. Sopra, Espírito, reaviva a tua obra, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para compreender. A igreja, depois que Jesus foi assunto aos céus, viu, mulherada? Em nome de Jesus, o que tinha de profetiza, viu? Deus usa muitas mulheres para profetizar, viu? Muitas mulheres. Você sabia que as duas filhas de Filipe, o evangelista, eram profetas? Glória a Deus. Busca esses dons, minha irmã, em nome de Jesus. A igreja precisa de profetas. No nosso tempo presente, então, se faz necessário. Busca, mulherada, esse dom, em nome de Jesus. Profetiza nesse vale de osso seco. Meu Deus. Vamos ver a ação. Nós estamos trabalhando espiritualidade como igreja, nós como igreja individual, coletiva, e de uma forma onde agora nós estamos entendendo que o Espírito Santo sopra como quer, faz como quer no meio da igreja, estabelecendo e fazendo como Ele quer. Se você... 1 Pedro, olha só, 1 Pedro, para nós ler a vida desse apóstolo aqui, antes eu quero dizer sobre isso, sobre essa questão do Deus usar a igreja e nós como servos para pregar o evangelho com os dons espirituais e manifestando a multiforme graça de Deus. Deus tem muitas formas de fazer as coisas, o Espírito Santo faz como Ele quer e da forma que Ele achar que deve ser feito. Uma pessoa pode ser tomada pelo Espírito Santo e manifestar algo que eu e você não vamos entender, mas o Espírito Santo sabe. Glória a Deus. E não é difícil de crer nisso, porque a gente vê acontecer coisas. A gente vê até o Satanás possuindo uma pessoa a ponto dela destruir a própria vida. Por que o Espírito Santo não pode usar um crente para trazer vida? Glória a Deus. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Glória a Deus. Mulherada, profetiza. Amém? Busca os melhores dons. Meu Deus. E vamos entender como isso acontece na vida da igreja. Ou será que o que nós estamos lendo aconteceu só naquele dia que o apóstolo Pedro curou Enéas, por exemplo? Só aconteceu aquele dia. Faz 2000 anos que as coisas aconteceram e não aconteceu mais. Nós estamos aqui de bobeira. Agora não acontece mais nada. O Jesus que nos mandou pregar a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo, hoje não manifesta mais dom, não dá mais dom para ninguém, não acontece mais nada. Será que é assim? Eu não creio assim. Eu creio que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. E que a conversão ela é pelo sopro do Espírito Santo a cada dia. Até a minha transformação, a tua transformação interior, precisa que o Espírito Santo faça, porque você não vai conseguir fazer pela tua força. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, então ele andava por toda a parte pregando o evangelho, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então ele veio aos santos, ele veio no nosso meio aqui, né? Hoje nós estamos fazendo isso.
Tem santo aqui, não? Glória a Deus. Quem está vivo, diga, eu estou. E tem pouca gente viva aqui. Meu Deus. Vamos lá. Mas você vai reviver. Eu profetizo nesse vale de glória a Deus. 33. Então ele chegou em Lida e ele encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos estava numa cama. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Olha o dom de curar aí na vida de Pedro. Não estou querendo dizer que você é obrigado a ter esse dom, amém? Mas que o Espírito Santo continua usando pessoas para curar, continua, amém? E se você quiser buscar os melhores dons, Deus promete que dá. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. O que aconteceu? Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo operando na vida de Pedro, demonstrando sinais. Quem vê, crê porque viu. É um tipo de crente, precisa ver para crer, mas glória a Deus. Viu e creu. Vamos embora, vamos para frente. Pedrão, hein? Cascudo, problemático. Só o sangue de Jesus. O bicho era turrão. Estava num processo de conversão, como nós vamos ver aqui. E não só aqui, depois lá na frente ele tem um problema com Paulo lá também, que ele ainda não tinha se convertido ainda direito. Por isso nós temos que converter a cada dia pelo sopro do Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 36. Havia em Jope já é uma outra cidade, mas é próximo dessa cidade aqui, onde ele estava. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. O que ela fazia? Ela praticava boas obras e dava esmolas. Não sei por que o pastor, quando começou o culto, falou em retribuição das nossas obras. Um negócio esquisito, né? Sopra espírito ou não? Será que sopra mesmo o espírito? Você tem alguma dúvida? Ele sabia o que ia pregar? Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Meu Deus! Versículo 37. Naqueles dias, ela adoeceu e morreu. Tendo-a lavado, eles lavaram bem, depositaram num quarto lá na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, opa, tem um homem de Deus aí. Ela morreu, mas ainda tem chance, porque o homem de Deus está aí. Deus pode usar ele para curar, amém? Deus pode usar um homem para te curar. Ser curado em nome de Jesus. Mandaram 2 homens pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Levantando-se Pedro, o homem de Deus, dá de graça o que de graça ele recebe, amém? Então ele já levantou correndo, falou. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam e começaram a chorar. É aquela fé, né, que chora, e mostrando as túnicas, os vestidos que Doca fazia, e fala pra caramba, e não resolve nada. Aí no versículo 40, Pedro falou assim, sai todo mundo aí. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, então ajoelhou-se e foi orar. É para ajoelhar e orar, não é para ficar falando besteira, e nem chorando, resmungando. Não, é para ajoelhar e orar. Glória a Deus. Isso é fé. É fé. Então, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e foi orar. Voltando-se para o corpo, aí quando ele ajoelhou, orou, aí o Espírito Santo pôde soprar. Amém? E aí, o que ele fez? Ele soprou. Foi usado pelo Espírito Santo para falar, Tabita, levanta aí. Deus usa quem ajoelha e ora. Amém? Ele dá dom para servir. Oh, meu Deus. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, assentou-se. Dando Pedro a mão agora, levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou, está aqui, ó. A mulher que você estava chorando,
e que não tinha jeito. O Senhor me usou, porque eu orei, e eu só fiz isso. Em nome de Jesus, levanta, ela levantou. Jesus curou ela. Simples assim. Mas ele tinha o sopro do Espírito Santo falando para ele, e gerando uma fé para ele saber, ter discernimento, que ela, naquele momento, Deus ia fazer aquela obra. Glória a Deus. Sopra o Espírito. 43, versículo. Ficou Pedro muitos dias em Jope. Agora ficou um problema. Com um certo Simão, curtidor de couro. Essa profissão era uma profissão terrível. Porque o Pedrão, ele ainda tinha o judaísmo agarrado no couro dele, na alma. E ele não podia estar em contato com coisa morta. Agora, curtir couro era uma profissão que naquele tempo os caras mexiam com esse negócio. Pele de animais, era bicho que não podia tocar. O Pedrão já vai morar na casa, sopra Espírito. Vamos tratar com o coração do Pedro aqui. Vamos largar a religiosidade. Vamos colocar ele para viver com um cabra, com um curtidor de couro, que é para ele largar esse negócio. Ele já ouviu de Jesus, né? Que o importante não é o que entra, é o que sai. E Jesus, não, agora novo mandamento vos dou. Você precisa tratar com o coração, sopra Espírito no coração de Pedro. Vai morar com vai morar com um curtidor de couro para você aprender a viver. Lá vai o Pedro. Morar com curtidor de couro. Capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Meu Deus, eu preciso encerrar, irmãos. Vou terminar já. Não tem jeito. Se eu fosse seguir aqui, a gente ia até fazer uma vigília, amém? Mas não dá. Então, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Um homem do bem, um homem que fazia tudo certinho, boa gente, e Deus gostava dele porque ele fazia, mas ele precisava de salvação. Glória a Deus. Ele era bonzinho, dava esmola, mas precisava de salvação. E o Espírito soprou. E o Espírito sopra. Aí, né? Acontece, os irmãos conhecem, né? Versículo 3, esse homem, quase às 3 horas da tarde. Então esse homem, embora não tinha uma experiência pessoal com Jesus, mas Deus queria salvá-lo, porque Deus não faz acepção de pessoas. E todo aquele que é bonzinho, que é bom, precisa ouvir a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo vai buscar ele, envia um profeta para falar com ele, como está enviando para você nessa noite. Em nome de Jesus. Se não teve uma experiência pessoal com Jesus, como boca de Deus eu te digo, em nome de Jesus, receba o Senhor Jesus como único, exclusivo Salvador da tua vida. Tenha o seu espírito regenerado pelo poder de Jesus. E aí, mesmo sendo uma pessoa boa, essa palavra é para ti. Em nome de Jesus. Cornélio teve uma visão e sopra o Espírito. Enquanto ele estava tendo essa visão, veja o versículo 9. O homem teve essa visão. Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que falava com Cornélio, que falou, olha, você vai em tal lugar assim, assim, procura, ele está lá com o curtidor de couro, ó, versículo 6, olha o que o anjo fala para o Cornélio, versículo 5, agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar, ele te dirá o que deves fazer. Pregar o evangelho não é missão de anjo. O anjo não podia pregar para ele? Para o Cornélio? Podia, não podia? Ué, para que mandar? Já está ali mesmo, é só falar o que tem que ser falado. Mas anjo não prega. É uma missão dada ao homem. É para o homem fazer. Então você vai lá, vai na rua tal, no número tal, que tem o Pedrão, ele está lá na casa né? E ele vai te dizer o que você deve fazer. Nesse mesmo momento, o Pedrão que está lá, ó,
Aí o Cornélio, versículo 7, o Cornélio, o que ele faz? Logo que se retirou o anjo que falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sobre as suas ordens. Havendo-lhe contado tudo, contou toda a história, aconteceu isso, o anjo apareceu, falou isso para mim e tal. Agora vocês vão lá nesse lugar que o anjo falou. Sopra espírito, glória a Deus. É tudo pelo vento, glória a Deus. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro para fazer o quê? Para orar. Então ele subiu para orar. E era quase meio-dia. Então ele teve fome, estava com a fome, aquele cheirinho de comida lá na casa do curtidor de couro, aquela fome terrível, e de repente, aquela coisa, ele pensando na comida e tal, e veio o êxtase na sua cabeça, o sopro do Espírito Santo, aproveitou o momento da fome, e entrou na mente dele, fez ele ver um lençol que descia, cheio de quadrúpedes, répteis, tudo que era abominável no Velho Testamento, e disse para o Pedro, ele com aquela fome, e ele de um arrebatamento de sentido, ouviu uma voz, Pedro, mata e come. Não, eu nunca entrou isso na minha boca, não. Não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. A voz fala. 3 vezes precisou fazer, porque o Pedro era cascudo. Sopra espírito, trabalha na mente do Pedro. E por aí vai, meus irmãos. Aí o Pedro vai. Depois, irmão, pode continuar lendo isso em casa, em nome de Jesus. Não é fascinante ler isso aqui? Continua lendo que você vai ver que o Pedro vai, né? Aí ele vai lá na casa de Cornélio e sopra espírito no coração de Pedro. Olha, ele vai lá. Por que vocês mandaram me chamar? É, porque o anjo falou assim, tá, e nós mandamos, agora estamos prontos para ouvir. Ó, vocês sabem que eu não posso comer com gente imunda como vocês, como gente... Mas já que Deus mandou, eu vim. Então, como é tudo pela força do Espírito Santo. Deus trata, Pedro aqui já tinha andado com Jesus, mas a libertação da religiosidade é um processo. É um processo. A conversão, a nossa conversão, depois que aceitamos Jesus, ela é constante. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, nos direcionando em todo momento e nos transformando e regenerando a cada dia, em nome de Jesus. Eu encerro aqui, irmãos, porque não dá mais, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Eu espero uma hora não ser... Meu Deus.